Bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora, porque já está na hora, Kimberly. Levanta-te, aqui, ó, anda. Levanta-te e anda. Deus te abençoe. Bom dia, Amanda, Dani, Renata, Jéssica. Deus abençoe a vida de vocês. Bora para mais um dia cheio da graça. Bom dia, Renatinha. Bom dia. Deus te abençoe, Anne. Mara. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Juraci, que alegria ter você por aqui. Deus te abençoe. Enquanto a nossa turma entra, feche os seus olhos, agradeça ao Senhor de onde você está e fala: Pai, muito obrigada por mais um dia. Agradeça de todo o seu coração, com todo o seu muito, com todo o seu desejo de exaltar mesmo o Senhor, porque Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado, de nós rendermos a Ele toda a gratidão do nosso coração. Peça a Ele para te cercar mesmo com as águas que fluem do trono de glória dEle, te envolver nessas águas, para que você possa mesmo ficar no centro da vontade dEle. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te louvamos, nós te bendizemos. Obrigado, Senhor, por tanto. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Nós queremos te agradecer nesta manhã pela presença do Senhor sobre a nossa vida. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus soberano e exaltado. Papai, pedimos perdão ao Senhor nesta manhã pelos nossos pecados, pelos nossos pensamentos, por tudo aquilo que ofende a Tua santidade, Pai, e nos afasta do Senhor. Nos reconecta contigo nesta manhã, Papai, e nos faça viver no centro da Tua vontade. Nos ensina, Deus, a perdoar os nossos irmãos, assim como o Senhor também nos perdoou. Meu Deus, que perdão seja uma pauta do nosso coração em todo o tempo, que o Senhor nos ensina a subir o nível de amor. Uma vez que nós subimos o nível de amor, Pai, nós passamos por cima das ofensas, passamos por cima daquilo que o nosso irmão comete contra nós. Deus, que essa manhã seja uma manhã prazerosa, seja uma manhã de desfrute da Tua presença. Eu creio, Pai, que o Senhor tem olhado para nós, embora esse mundo é tão grande, embora tem tantas pessoas falando com o Senhor nesta manhã, eu creio num Deus tão particular que vem, que olha para a nossa vida, que trata com particularidades. Eu creio nisso, Pai. Em nome de Jesus, eu entrego cada coração aqui nas Tuas mãos, cada casa representada nas Tuas mãos. Peço para que o Senhor nos livre de todo mal, de todo intento das trevas, e que o Senhor nos conduza, Pai, pela Tua palavra e nos leve no centro da Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio, que o Senhor tenha liberdade de moldar o nosso coração, de transformar a nossa vida para que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém e amém. Que o Pai ele tenha liberdade de moldar o nosso coração, de nos tornar cada dia mais parecidos com Ele. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. E aí você diz amém, escreve isso, amém. Porque quando eu falo que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, é uma paz que excede todo entendimento. E essa paz, a Shalom de Deus, é uma paz que, além da guerra, pode estar tudo tumultuado, pode estar tudo revirado na sua vida. Quando vem uma Shalom, quando a paz de Deus vem sobre a sua vida, você não consegue explicar, você só vive, sabe? A paz de Deus, a Shalom de Deus, que a Shalom de Deus esteja sobre a sua casa, que você tenha forças para recomeçar, para recalcular rotas e que você seja fortalecido em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém? Vamos comigo na palavra?
Josué capítulo 10. Ontem nós vimos um episódio onde o sol parou. O sol parou. Em qual momento? Josué, ele desce para poder lutar contra 5 reinos. Ele acaba comprando a guerra dos gibeonitas. Tô recapitulando para você que perdeu a aula de ontem. Recapitulando. Gibeonitas foi uma aliança que ele fez errada, sem orar ao Senhor. E aí acaba que ele, com a aliança com os gibeonitas, esses 5 reinos quer acabar com os gibeonitas. E aí os gibeonitas vão pedir: Josué, me socorre aqui, tem 5 reinos se levantando contra mim e eles vão me matar. Aí o Senhor vai falar com Josué: Josué, não tema aos gibeonitas, pode ir porque amanhã eu entregarei eles na sua mão. E aí Josué desce para a batalha e quando ele vai guerrear, a palavra fala que Josué pede para que o sol pare, para que naquele dia mesmo ele vença a batalha. E a palavra nos diz que a chuva de granizo que o Senhor manda acaba sendo maior, mata mais guerreiros do que o próprio exército israelita. E nós paramos nesse momento quando ele pede para que o sol pare, né? E a gente viu o Senhor guerreando ali com Josué contra os gibeonitas. Então vamos lá, Josué capítulo 10, versículo 16. Ei Priscila, que o Senhor ele seja com seu marido em nome de Jesus, viu? Na audiência que ele terá. Que o Senhor possa mesmo ir à frente em nome de Jesus. Bom dia, João Paulo Batista. Josué capítulo 10, versículo 16. Todo mundo abriu? Pega aí seu caderninho de anotação. Vamos para o versículo 16. Durante a batalha, os cinco reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. Quando Josué soube que eles haviam sido encontrados, deu a seguinte ordem: feche a entrada da caverna com pedras grandes e ponha guarda ali para que os reis não saiam. Quanto aos demais soldados, continuem a perseguir os inimigos e matem-os na retaguarda. Não deixe que voltem às suas cidades, pois o Senhor, o seu Deus, lhe deu vitória sobre eles. Assim Josué e o exército israelita continuaram a aniquilar o inimigo. Exterminaram 5 exércitos, com exceção de um pouco sobrevivente, que conseguiram chegar às cidades fortificadas. As tropas voltaram em segurança para Josué, no acampamento de Maquedá. Depois disso, ninguém se atreveu a dizer uma só palavra contra Israel. Então Josué ordenou: remova as pedras que estão na entrada da caverna e traga os 5 reis para cá. Eles tiraram da caverna os 5 reis da cidade de Jerusalém: Hebron, Jarmute, Laques e Eglon. Os reis foram trazidos para fora diante de Josué, e ele ordenou aos comandantes do seu exército: venham e coloquem em pé sobre o pescoço dos reis. E eles obedeceram. Não tenha medo e nem desanime, disse Josué. Sejam fortes e corajosos, pois é isso que o Senhor fará com todos os inimigos que vocês enfrentarem. Então Josué matou 5 reis e os pendurou em 5 árvores, onde ficaram até a tarde. Mais uma vez, reis sendo expostos e sendo envergonhados, né? Essa vergonha era para expor e colocar: olha, vocês estão sendo envergonhados diante do poder do nosso Deus. É Deus que faz com que eles vencessem a batalha. Exemplo, nossa irmã que Priscila, acabou de pedir oração
pela audiência que ela vai ter. A única coisa que eu consigo te dizer, Priscila, é que se você tem clamado, se você tem caminhado, sendo uma filha justa, uma filha obediente e temente ao Senhor, e o seu marido também, saiba que as suas guerras, as suas pelejas, as suas batalhas, quem luta é o Senhor. É Ele que vai à frente, é Ele que vai determinar cada causa, é Ele que vai ser juiz, é Ele que põe cada ponto, cada vírgula. O Senhor determina cada coisa na nossa vida. Sabe, eu fico pensando, bobo é aquele que acha que pode mover qualquer coisa em relação à sua vida. A palavra nos diz quem é que pode acrescentar um dia de vida sequer ao seu curso de vida. Nós não conseguimos. Uma vez que nós precisamos, na verdade, entender que a nossa vida ela é toda conduzida pelo Senhor. Entendo e explico. Temos livre agência, podemos escolher. Eu posso escolher tomar essa água ou não. A mão de Deus não está aqui agora falando, Raira, toma essa água agora. Não. Tá entendendo? Ele não tá me forçando a beber água. Isso é livre agência. Eu posso escolher beber água ou não. Eu posso dar pedra nos rins por não tomar água. Entende? Eu posso escolher cuidar da minha saúde ou não. Essas escolhas sou eu quem faço. Porém, tem coisas na nossa vida que nós não conseguimos escolher. Tem coisas que é governo absoluto de Deus. Tem coisas que quem vai decidir para nós é o Senhor. E é Ele que guerreia, é Ele que peleja algumas das nossas lutas. Sabe, não vou falar algumas. Todas as nossas lutas Ele vai pelejar. Sendo essas que não foi a gente que se enfiou nelas. Porque tem luta que as pessoas entram porque elas querem. E aí Deus não tem nada a ver com isso. Mas em grande parte, o Senhor Ele vai pelejar com a gente. E até com respaldo na palavra, até mesmo as guerras, as lutas que você se enfia por conta própria e você vê que você fez coisa errada, o Senhor ainda tem graça e misericórdia e vai lá e te socorre, porque Deus ele é misericordioso. Ruim é o meu coração e o seu coração de olhar para um irmão que pecou, de olhar para um irmão que fez algo errado e dizer, agora vai ter que pagar a consequência do seu pecado, quem te mandou errar. Nós temos esse coração de ver e querer o irmão pagar pelo pecado dele. Mas o Senhor não tem esse coração, né? O Senhor ele vai entrar e vai socorrer aquela pessoa sim. Prova disso é o próprio Josué. Josué não ora, ele vai fazer uma aliança com os gibeonitas. Não era para ter feito aquela aliança. Os gibeonitas era para ter sido expulso da terra de Canaã. Ele vai fazer uma aliança sem orar e depois ele vai ver a consequência. Passa 3 dias depois dele ter assinado um acordo de paz e ele vê que os gibeonitas moravam na terra do lado que ele teria que expulsar. Ele não buscou orientação de Deus, fez um acordo errado. Passado mais alguns dias, 5 reis vai lutar contra os gibeonitas e agora aquele povo que ele tinha uma aliança com ele vai ser exterminado porque 5 reis estão contra eles. Aí o que Deus fala? Josué, não precisa esquentar a cabeça. Eu tô com você, filho. Pode descer para a batalha contra os 5 reis. Pode descer, o exército deles é grande, mas a minha mão vai ser com vocês. Pode ir, eu tô com você e com os gibeonitas, aquele povo que era para você ter expulsado. Eu estou com você. Você está entendendo? Isso é respaldo da palavra. Até mesmo as enrascadas da vida que nós entramos por conta própria, o Senhor ainda vem e fala assim, tudo bem, filho, acalma o seu coração, eu vou te ajudar a sair dessa enrascada. Quem vai te falar é bem feito, quem te mandou entrar por esse caminho é pai e mãe. Eu nunca vi gostar de falar, eu te avisei, mais do que mãe. Mãe gosta de falar, eu te avisei. Quem te mandou entrar por esse caminho? Eu não te falei? Mãe gosta. Pai também, né? As pessoas que vivem à nossa volta, elas gostam de dizer, eu te disse, né?
Somos nós, seres humanos, que gostamos de jogar na cara e deixar bem explícito. Eu falei para não pegar esse caminho, eu disse que não era para ir por esse lado. Nós gostamos de falar isso. Somos nós, seres humanos, que temos prazer em ver a pessoa dando errado diante de um pecado gigante que ela cometeu. Ah, fulano pecou. Traiu a esposa, traiu o esposo, e a gente vê a pessoa dando tudo errado na vida dela. Bem feito! Traiu o esposo, traiu a esposa. Somos nós que temos prazer nisso, nós seres humanos, porque Deus não tem prazer nisso. Tá entendendo? Porque Deus tem prazer na reconciliação, Deus tem prazer na misericórdia, na graça, na reestruturação, porque Deus não tem prazer na pessoa sendo infeliz pro resto da vida. Tá entendendo? É essa misericórdia de Deus, é essa bondade de Deus que nós precisamos entender. Eu recebi uma pergunta no domingo de uma amiga querida e ela, Raira, eu quero que você me explique algumas coisas. E ela querendo saber alguns princípios básicos do cristianismo, princípios básicos do plano de salvação. E uma das perguntas dela para mim foi, Raira, você acha... como assim? Me explica. É justo pessoa que pecou pouco, pessoas que cometeu pecados pequenos, como falar mentira, acabar indo para o mesmo lugar de pessoas que roubou, pessoas que matou e isso, aquilo, outro, e Deus salvar também de última hora aquela pessoa que passou uma vida inteira em pecado e no último instante ela ser salva? Ela me fez essa pergunta. Raira, você acha justo? E aí eu perguntei para ela assim, eu vou te responder, vou trazer alguns pontos bíblicos, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Você tem filhos? Ela disse para mim, sim, tenho 2. Eu falei, beleza. Ela deu o nome do filho, tipo Maria e José. Aí eu falei assim, então tá bom, vamos colocar o exemplo. José é o seu filho amado. José só fala mentira. José é um filho muito bom, te abraça, te beija, leva uma vida muito reta. Mas o problema de José é que ele só mente. E você é a única pessoa que pode destinar os seus filhos para o céu ou para o inferno. E aí ela, ok, então tá bom, José é o seu filho que só mente. E ele é um filho muito amável, leva uma vida muito reta e o problema dele é a mentira. Agora Maria é a sua filha que rouba, é a sua filha que mata. Você sabe que ela já matou muitas pessoas, ela te bate, ela tenta te matar em toda oportunidade que tem, fala mal de você e passa uma vida o tempo todo te fazendo mal. Você é a única pessoa que pode destinar José e Maria para o céu ou para o inferno. Antes de morrer, segundos antes de morrer, Maria virou para você e falou assim, mãe, eu estou extremamente arrependida dos meus pecados que eu cometi. Você vai dar o direito da sua filha ir para o céu ou não? Você vai dar esse passaporte para ela ir pro céu ou pro inferno? Ela na mesma hora respondeu para mim, Raira, misericórdia. É lógico que eu vou deixar minha filha ir pro céu. Eu falei, por que você vai deixar sua filha ir pro céu? Porque o seu ponto de amor para sua filha é grande. Ela não achava justo pessoas irem pro céu depois de roubar, depois de matar. Bom dia, meu pastor fofinho. Daqui a pouco nós vamos almoçar, né, meu pastor? Ou você não vai almoçar? Você vai almoçar? Ela não achava justo pessoas que ela não conhece ir pro céu depois de roubar, depois de matar, depois de fazer um tanto de coisa. Mas na hora que o contexto virou para um filho dela, aí ela, opa, aí pode. Consegue entender? É isso. Quando o nível de amor ele sobe, nós conseguimos suportar o pecado do outro. É isso que a gente precisa entender. Às vezes as pessoas falam assim, como que Deus ele consegue perdoar o pecado das pessoas que mata, que rouba, que tem a vida inteira de pecado, mas aí quando você coloca num ponto que é o seu filho, aí você fala assim, não, meu filho eu daria o céu. Se ele me pedisse perdão no último momento, eu daria o céu pro meu filho. Mas é isso que Deus vê. Deus vê o filho. Somos nós que não vamos entender porque não é nosso filho. Não tem nada a ver com a gente.
Nós precisamos subir o nosso nível de amor, porque o dia que o nosso nível de amor subir, nós vamos entender que aquela pessoa que peca diante dos nossos olhos, um pecado muito maior que o nosso, é tão digno quanto o nosso egoísmo, tão digno quanto o nosso, a nossa avareza, tão digno quanto o nosso orgulho, o nosso... Sabe aqueles tantos de pecado que temos? Oculto, que não tá visível aos olhos dos outros? É sobre isso, gente. Nós precisamos subir o nosso nível de amor. E aí nós vamos começar a entender muitas coisas sobre o reino. Quando a gente pega Deus ajudando Josué a vencer uma batalha contra aqueles 5 reis amorreus por conta dos gibeonitas, que fizeram uma aliança agora com Josué, que não era para ter feito aliança. A gente fica assim, como Deus consegue ainda ficar do lado de Josué, mesmo Josué não ter consultado ele, mesmo Josué não ter obedecido a ele? Como Deus consegue ainda conduzir esse povo e chamar de povo dele? Mesmo esse povo murmurando, mesmo esse povo desobedecendo? Nós não entendemos porque nós não amamos. A nossa natureza é ruim. Nós precisamos subir o nosso nível de amor, a olhar o pecado do nosso irmão e entender com graça e com misericórdia, de falar assim, ele ainda não entendeu. Vamos recalcular a rota. Dá a mão aqui, irmão, vamos voltar. Você não pode ir para o inferno. A gente quer o pecado do nosso irmão exposto e a gente quer que o irmão vá para o inferno. Ao quão ruim é o nosso coração. É muito melhor o nosso irmão ir para o inferno? Olha pra você ver. Vai falar assim não, gente. A gente vê os escândalos na internet e a gente comenta. E a gente fala assim, como pode? Encaminha pro outro e fala assim, ó, fulano lá, como é que, fez, adultério, caiu lá em fornicação, estuprou criança, e nananã, e e a gente começa a enviar no intuito de, tipo assim, tem que ser castigado, tem que ser penalizado, mata, e nanana, e isso aponta o quão ruim é o nosso coração. Porque de um lado tem uma igreja, sim, que está envergonhando o evangelho, de um lado tem a igreja que é uma vergonha, sim, é uma igreja que parece que não conheceu Jesus. Mas do outro lado também tem uma igreja que não conheceu Jesus, que é a igreja que cai matando, a igreja que comenta e fala lá, sabia, pastor tal, dá um de santão e nananã. É a igreja que também não precisa converter. E sabe qual que é esse cenário? É o cenário do filho pródigo. Porque o filho pródigo pediu a herança e foi embora. E aqui gastou, foi ruim, bebeu, dançou com um tanto de mulher. Na hora que o dinheiro acabou, voltou e quis morar na casa do pai. Aí tem o filho que ficou em casa. O que é o santo. O santo. E na hora que o irmão volta, ao invés dele abraçar o irmão e falar assim, irmão, que bom que você voltou. Tava com saudade de você, por pouco você se perdia nesse mundo. Aí o que ele fala? Pai, olha quanto tempo, hein? O senhor também, né, pai? Olha, eu tava aqui esse tempo todo, você nunca me deu festa. Aí esse irmão que tava perdido no mundo volta, agora você dá toda a festa pra ele? O nosso coração é desse mesmo jeito. Nós somos o filho que ficou em casa, porque não estamos pecando de maneira aparente, visível, que não foi escândalo na internet, mas denegrindo a imagem do irmão que tá lá, sendo exposto. Tá entendendo tanto que o nosso coração é ruim? Quando a gente para poder pensar, quando a gente coloca na ponta do lápis, a gente vai vendo o tanto que o nosso coração ainda está distante do Senhor. Porque nós nos colocamos em uma categoria de muito melhor do que os outros. Tá errado isso. Na história do filho pródigo, quem está certo? O que saiu de casa ou o que ficou dentro dela? Nenhum dos dois. Está todos os dois errados. O filho que saiu, pediu a herança do seu pai, foi uma vergonha para ele, porque ele desejou a morte para o seu pai. E isso é uma vergonha. O que ficou, ele ficou dentro soberbo.
achando que tipo, viu como é que eu sou bom? Eu não te abandono, pai. Na hora que o pai deu a festa, o coração dele colocou pra fora tudo que tava dentro. Pai, eu tô aqui esse tempo todo, o Senhor nunca matou um cabrito pra mim, um porco pra mim, nada pra mim, Deus. Ó isso, eu tô aqui, ó, servindo o Senhor, você não me dá uma festa. Ó, esse irmão que tá lá perdido, o Senhor dá casa pra ele. Esse irmão que tá lá no mundo, voltou agora, ele tem tudo que ele precisa. Eu tô aqui te servindo fielmente, o Senhor me dá as coisas que eu preciso. A gente tem esse coração. Precisamos subir o nível de amor para entender dos mistérios de Deus. Do contrário, nós não conseguiremos entender. É isso. Nos achamos justos demais, né? Dignos demais. Vamos continuar a leitura, gente. Versículo 28. Naquele mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a destruiu. Matou todos os habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. Destruiu todos eles e matou o rei de Maquedá, como havia feito com o rei de Jericó. Então, versículo 29. Então Josué e todo o exército de Israel avançaram para Libná e atacaram. E o Senhor entregou a cidade e o rei nas mãos dos israelitas, que mataram todos seus habitantes, sem deixar sobreviventes. Depois Josué matou o rei de Libná, como havia feito com o rei de Jericó. De Libná, Josué e todo o exército israelita avançaram para Laques e atacaram. O Senhor também entregou Laques na mão de Israel. Josué tomou no segundo dia e matou todos os seus habitantes, como havia feito com Libná. Durante os ataques de Laques, Orão, rei de Gezer, chegou com o seu exército para ajudar e defender a cidade. Mas os homens de Josué mataram seu rei e seu exército, sem deixar sobreviventes. Em seguida, Josué e todo o seu exército israelita avançaram para Eglon e a atacaram. Tomaram a cidade naquele dia e mataram todos seus habitantes. Destruíram todos como haviam feito com Laques. De Eglon, Josué e todo o exército de Israel subiram para Hebron e atacaram, tomaram a cidade e mataram todos os seus reis e habitantes, incluindo o rei, sem deixar sobreviventes. E fizeram o mesmo com o povo vizinho. Destruíram toda a população que havia feito com Eglon. Então Josué e todo o seu exército israelita voltaram e atacaram Debe. Tomaram a cidade, o rei e todos os povoados vizinhos, destruíram todos, sem deixar sobreviventes. Fizeram com Debe e seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Hebron, Libná e seus reis. Assim Josué conquistou toda a região montanhosa do Neguebe, as colinas do oeste e a encosta dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruiu todos na sua terra, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Josué os massacrou de Cádiz Barneia a Gaza, a região ao redor de Gósen até Gibeon. Conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então Josué e todo o exército israelita voltaram ao acampamento em Gilgal. Quando ele fala que atacou numa só campanha, é tipo num período de tempo, sabe? Porque de tempo em tempo eles iam conquistando as terras e voltava para o acampamento em Gilgal, ali próximo do Jordão, Jericó, lembra? Monte Gerizim, tava tudo ali bem localizado, né? Cadê você? E aí eles voltavam para o acampamento em Gilgal. Risca na sua Bíblia o versículo 42 e dá ênfase quando fala o Deus de Israel lutou por Israel. Cada uma dessas batalhas era vencida porque Deus estava lutando com eles. Eu abri o parênteses anterior para dizer que não sei qual é a sua peleja, não sei o que você tem passado, mas o Senhor, o seu Deus, ele peleja e guerreia por você, independente da sua luta. Deixa Deus conduzir as suas batalhas, tá?
Vamos no capítulo 11. Quando Jabe, rei de Azor, soube o que havia acontecido, enviou mensageiros aos seguintes reis: a Joabe, rei de Madom, ao rei de Siron, ao rei de Aquisaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, ao rei do Vale Jordão, ao rei do sul da Galileia, aos reis das colinas do oeste, ao rei de Nafote Dor, ao oeste, aos reis de Canaã, a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, da região montanhosa e dos heveus, das regiões encostas de Hermon, na região de Mispá. Todos estes reis saíram para lutar. Juntos, seus exércitos formavam uma grande multidão, como a areia na beira do mar, equipado com muitos cavalos e carros de guerras. Os reis se uniram e acamparam ao redor das águas, perto de Merom, para guerrear contra Israel. O que aconteceu? Eles estavam vendo... Lenice, seja bem-vinda. Que bom ter você por aqui. Se além da Lenice tem alguém que está nesse devocional pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Estamos vendo um momento onde o povo está conquistando a terra que Deus tinha dado para eles, tá? Por isso que estamos falando de guerra, de conquista, de luta, de batalha. Josué, Deus lutando, guerreando com eles. Sejam bem-vindos, tá? Se vocês não entenderem, depois vocês me chamam no privado, posso explicar também. Mas eu sempre dou uma recapitulada antes da gente começar o nosso momento devocional. Então eu acho que sempre dá para a pessoa pegar o que a gente está falando, tá bom? E trago de que forma isso se aplica na nossa vida também em tempos atual. Shirley também está com a gente pela primeira vez. Seja bem-vinda, Shirley. Deus te abençoe. Nesse momento aqui, o povo descobre que eles estão derrotando todo mundo. Os 5 reis sobem para lutar contra os gibeonitas e eles são derrotados. E aí o que eles fazem? Vamos juntar todo mundo e vamos guerrear agora contra esse exército do povo israelita. Porque agora nós vamos pegar ele. Então junta uma tropa. A palavra nos diz que o exército deles era tão numeroso quanto a areia do mar. Cadê? A areia era na beira do mar. Cadê? Todos os reis se juntaram, formavam, versículo 4, formavam uma grande multidão como a areia na beira do mar. Ok, era grande, numerosos. Aí o que acontece? Versículo 6. Então o Senhor disse a Josué, olha o comando que Deus vai dar para Josué, e às vezes ele vai dar esse comando para a sua vida, e você precisa ser obediente, fiel a cada comando que Deus te dá. Não tenha medo deles. Amanhã, a esta hora, eu entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendão de seus cavalos e queimar os carros de guerra dele. É uma estratégia de guerra que Deus está dando. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa. E o Senhor deu a Israel vitória sobre seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até a grande Sidom, até Mirefote Maim e até o vale de Mispá, a leste, e não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Eu creio que isso devia ser uma tentação para Moisés. Sabe por quê? Porque quando o Senhor manda ele ir, a palavra está dizendo que o exército inimigo era muito numeroso. E eles eram numerosos como areia na beira do mar. E Deus está falando assim, Moisés, você vai destruir todos os carros de guerra.
você vai cortar os tendões de todos os cavalos. Agora para pensar. Você venceu a batalha. A guerra está ganha. Agora para ver, ter que cortar tendão por tendão de cada cavalo. Ele tinha que fazer isso, cortando tendão por tendão. Deus está dizendo, você não vai levar essa força que eles tinham para junto do seu acampamento. Josué podia falar para Deus assim, Deus, me deixa ficar com o cavalo deles. Me deixa ficar com os carros de guerra, porque aquilo facilitava nas batalhas. Mas Deus não deixa eles ficarem com carro de guerra. Até esse exato momento, o povo israelita não tinha carro de guerra, não tinha cavalo. É a mesma coisa de você chegar num castelo, as mulheres ver as coroas, ver as joias, ver os vestidos, os adornos e falar assim, não pode levar. Para os homens é o mesmo que entrar nas mais belas concessionárias e olhar aqueles carros maravilhosos e falar assim, não vai levar nenhum. Sabe, você dar como vencido diante daquele reino e Deus falar assim, você não vai levar nada. É isso que Deus está dizendo. Você não vai levar nada. Nada. Depois Josué voltou, tomou Azor e matou seu rei. Então, em outros tempos, Azor havia sido a capital de todos esses reinos. Ou seja, era um poderoso, era um centro político, econômico, era o centro do poder. E Deus está entregando o centro do poder na mão de Josué. Os israelitas mataram e destruíram completamente todos que viviam na cidade sem deixar sobreviventes. Ninguém foi poupado. Por fim, Josué queimou a cidade. Josué matou todos os outros reis e seu povo e destruiu completamente conforme Moisés, o servo do Senhor, havia ordenado. Mas Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas tomaram todos os despojos e os animais das cidades destruídas, mas mataram todos os habitantes sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor havia ordenado o seu servo Moisés. Também Moisés ordenou a Josué, e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Josué está tratando de fazer tudo conforme o Senhor havia ordenado. É muito importante nós que vivemos em constante batalha, seja ela física, emocional ou espiritual, posicionarmos de acordo com os comandos de Deus. E eu quero te dizer, talvez você está numa batalha emocional e dizendo, eu não aguento mais lutar. Talvez a sua batalha é em um relacionamento, no seu casamento, com uma amizade, com os seus pais, né, familiar. Talvez a sua batalha é com a faculdade, talvez a sua batalha é no seu trabalho. Eu não sei aonde é a sua batalha. Nós não estamos indo para a guerra física mais. Mas talvez você esteja enfrentando batalhas grandes. Mas uma vez que nós confiamos no Senhor, nós recebemos comandos de Deus. E Ele nos ensina a como posicionar, a como guerrear e precisamos obedecer fielmente a cada comando que o Senhor está dando. E nenhum gigante é maior do que o nosso Deus. Eles vão entrar, é igual, por exemplo, esse povo aqui, olha, nós vamos ver aqui agora, os gigantes. Nenhum gigante é impossível de derrotar. Nós vamos entrar em um bloco onde eles vão lutar, acho que é contra os Enaquins, que era um povo que quando Josué e Caleb vai espionar a terra, eles vão falar assim, nós não, Josué, Caleb e mais 10, né? Eram 12 que estavam subindo para espiar a terra. E 10 volta falando com Moisés assim, Moisés, nós não vamos para essa terra que Deus está nos dando. Por quê? É uma terra que tem gigante. Os hititas moram lá, os enaquins estão lá. E eles são um povo grande, são homens fortes. Nós não queremos ficar lá. Nós não vamos conseguir tirar aquele povo de lá. Gigantes demais, fortes demais.
Não queremos. E aí Caleb e Josué vai falar assim, não tem nenhum gigante que vai ser palho pro nosso Deus e aquilo outro. E vai ser nesse momento agora, Josué capítulo 11, que Deus vai dar a vitória sobre os Enaquim, sobre os Hititas, aquele povo que eles estavam falando que eles não seriam capazes de vencer. Lá em Êxodo, Deuteronômio capítulo lá atrás. Quando Moisés manda eles espiarem a terra, eles falam, nós não vamos entrar na terra prometida porque tem gigante morando lá. E Josué e Caleb diz, mas se o Deus Todo-Poderoso for à nossa frente, nós vamos possuir essa terra sim. E eu quero te dizer, eu não sei qual é a sua batalha, se é na sua família, se é o seu casamento, se é o seu trabalho, se é os seus pais, se é a sua faculdade. Não sei qual é o gigante que você está enfrentando, se é emocional, se você passa por crise de ansiedade todo dia, depressão, se você fala que não consegue recomeçar, se você não está conseguindo criar os seus filhos. Não sei qual que é o seu gigante, mas eu tô te dizendo, não tem um gigante sequer que o nosso Deus Todo-Poderoso não é capaz de vencer. Se nós colocamos tudo isso nas mãos de Deus e dizemos, Deus me ajuda, eu não consigo sozinha, Ele vai falar assim, filho, coloca aqui nas minhas mãos e deixa eu te conduzir, porque eu vou vencer a sua batalha. Não tem uma batalha que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não vença. Não tem. Você só precisa de descansar e deixar Ele conduzir. E entenda que Ele não vai fazer no seu tempo. É no tempo dEle. Demorou muito tempo para o povo entrar naquela terra. Demorou tempo. Havia conquista, havia desgaste, cansaço, fadiga. Eu imagino o dia que eles não queriam ir para a batalha e Deus falava assim, ó, bora, levanta, vai ter que lutar hoje. Eu fico pensando nos dias que eles estavam no deserto, que Deus falava assim, Moisés, levanta o acampamento porque hoje vai ter que marchar. Tem dias que eu falo assim, Deus, hoje eu tô muito cansada, eu não quero levantar. E Deus fala assim, filha, levanta porque hoje é dia de lutar. Sim. Ontem, se vocês perguntarem pra Cacau, eu passei o dia inteiro que Deus deu falando com ela assim, eu estou cansada, eu estou cansada, eu estou cansada. Eu fui dormir mais de meia-noite falando com ela, eu estou cansada. Eu já acordei falando com Deus, eu estou cansada. Me libera da live hoje, eu estou cansada. Vim um mês hoje, esse mês foi de muitas ministrações. Eu não tive sábado e domingo de descanso. Eu fui ver minha mãe, eu cheguei na casa da minha mãe 10h30, quase 11 horas. Eu almocei com a minha mãe, passei um pouco da tarde com ela. Saí da minha casa 4h30, vim para Belo Horizonte de volta. E eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, essa semana eu tô muito cansada. E a minha mãe falou assim, filha, deixa você descansar quando você morrer. Minha mãe falou isso comigo. Tem vez que a gente entra em pontos que você entra em cansaço. Mas não é hora de descansar. Daqui a pouco Deus deixa eu baixar minhas armas e descansar. Tá entendendo? Há tempo de descanso, há tempo de guerra, há tempo de batalha, há tempo de avançar, há tempo de retroceder, há tempo de planejar. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E eu tô entendendo que eu tô em tempo de batalha, tô chegando no final do propósito de 40 dias, então eu tô com fadiga. Quero colocar minhas armas no chão. Eu quero colocar as minhas armas no chão. Sabe quando você tá há muito tempo na guerra? Que parece que seu pé tá como com as botas amarrada há muito tempo, o pé tá molhado, sabe? O pé tá todo assim, ó, molhado, seu pé fica... Sabe quando seu pé fica muito tempo molhado? É esse o sentimento que eu tô tendo. Com a roupa de guerra, com o peitoral molhado, suado. É assim que eu tô me sentindo hoje. Assim que eu tô me sentindo. Eu quero tirar a armadura, eu quero tirar a roupa de guerra, eu quero deitar e descansar. Eu quero descansar, mas o meu pai não deixou descansar. Eu pedi licença da live hoje, eu não consegui. E hoje o dia aqui, ó, tá pau arriado. Tem hoje pra comunidade, tem muita coisa pra poder fazer, tem corte de cabelo na comunidade, eu tenho PG na minha casa hoje, amanhã tem ministração e tem muita coisa pra poder acontecer ainda essa semana. Tem muita coisa, meu WhatsApp tá lotado, lotado. Que tem de gente passando crise. Mas eu digo uma coisa, se o Senhor for à nossa frente, nós já vencemos a batalha.
Vou ler aqui do versículo 16 ao 23 para a gente concluir e nós terminamos o nosso devocional. Assim Josué conquistou toda aquela terra, na região montanhosa, todo o Neguebe, toda a região ao redor da cidade de Gósen, as colinas oeste no Vale Jordão, as montanhas de Israel, as colinas próximas. O território israelita se estendia agora desde o monte Alaque, que sobe em direção a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano. Ao pé do monte Herbon, Josué capturou e matou todos os reis desse território. Depois de guerrear contra eles por muito tempo, ninguém na região fez tratado de paz com os israelitas, exceto os heveus de Gibeon. Todos os outros foram derrotados na guerra, pois o Senhor lhes endureceu o coração para que lutasse contra Israel. Por isso foram completamente destruídos sem misericórdia, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Nesse período, Josué destruiu todos os descendentes de Enaque, é esse que a gente está falando, os Enaquins, na região montanhosa de Hebron, Deb, Anabe e na região montanhosa de Judá, de Israel. Matou todos eles e destruiu completamente as suas cidades. Não sobreviveu nenhum descendente de Enaque em todo o território de Israel, embora restasse alguns em Gaza, Gade e Asdob. Assim Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído a Moisés. Josué entregou o povo de Israel como herança e repartiu entre as tribos, e por fim a terra descansou da guerra. Olha isso, olha isso. Aqui nesse momento, capítulo 11, o povo chega conquistando toda a terra. Os reis foram dominados. O último, eu chego a arrepiar, o último cenário de guerra, de domínio aqui, ele tá falando assim, olha, os Enaquins, eles foram dominados, eles foram mortos. Por quê? Os Enaquins era aquele povo que eles falaram que era gigantes. Ele foi dominado também. Eles foram mortos e o Senhor entrega a vitória para o povo de Israel. Eu não sei qual que é a sua peleja, mas eu estou te dizendo, o Senhor, o soberano, o Deus todo-poderoso, Ele luta por você, Ele guerreia por você. Acontece que as pessoas hoje, elas querem entregar o problema dela para todo mundo, exceto para Deus. Você precisa ir para o lugar correto, vai para a oração, vai para o jejum e vai para a palavra. Não compartilhe as suas guerras para as pessoas erradas, não posiciona de maneira errada, mas antes entrega em oração, vai para a palavra e gasta tempo jejuando, buscando o Senhor. E eu tenho certeza, você vai vencer essa batalha. Se posiciona da maneira certa, seja revestido pela armadura de Deus. E a armadura de Deus é couraça da justiça, calçando os pés pelo evangelho da paz, é a espada do Espírito, a palavra de Deus, é o capacete da salvação, é isso. Efésios 6. Se revista das armaduras de Deus para que você possa resistir e permanecer firme contra as ciladas do diabo. O diabo quer te ceifar. Quem quer acabar com o seu casamento é o diabo. Quem quer destruir o seu trabalho, gerar um ambiente que não é confortável, é o diabo. O tempo todo. Embora tenha alguns seres humanos que querem fazer o papel do diabo. Mas para você ficar firme e resistir às ciladas do diabo, se revista das armaduras espirituais de Efésios 6, em nome de Jesus. Amém? Amém? Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez, que ainda não fez uma oração entregando a sua vida para Jesus? É impossível a gente chegar nesse lugar de estabilidade física, emocional e espiritual sem entregar a vida para Jesus. Só Ele pode curar as feridas do seu coração, só Ele pode te levar a um lugar de vida, só Ele pode trazer bondade, graça, amor para você. Só Ele. Só Ele. Se você ainda não fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus, mas gostaria de fazer isso nessa manhã, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E aí eu vou orar por você. Se você já conhece a palavra, um dia você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, mas você desviou do caminho e hoje você quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você também. Se você é salvo, você já sabe o que você deve escrever.
Escreva: eu sou salvo, eu sou salva. Glória a Jesus. Mão no coração. Coloca a mão no seu coração. Respira fundo. Feche seus olhos. E diga: muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Que ela possa germinar em meu coração. E produzir muitos frutos a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Pai, esta é a sua palavra. Eu acredito que ela não volta vazia. A sua palavra, ela gera transformação. Que o Senhor possa tocar no mais profundo de cada coração, Pai. Que o Senhor possa conduzir o teu povo a um lugar de confiança em Ti. Um lugar de entrega, um lugar de descanso. O Senhor é o Deus que vai à nossa frente, luta as nossas guerras, peleja as nossas lutas. Tem muitas pessoas passando por dificuldade, outras não, Pai. Mas aquelas que precisam de um socorro, seja o socorro bem presente delas. Seja o Senhor o Deus que ajuda elas a recomeçarem, seja o descanso que elas precisam, seja a resposta do céu, Pai. Em nome de Jesus, dê uma luz para aquelas que precisam de tomar uma decisão no dia de hoje. Não as deixe enganada, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Eu as abençoo para viver o dia de hoje e peço para que o Senhor nos inclua na sua agenda. Que sejamos participantes daquilo que o Senhor está movendo e fazendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Viu? Beijo. Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Viu? Até amanhã, se Deus quiser. Fica firme com Jesus. E lembre-se, o seu maior propósito é manifestar Cristo aonde você está. O seu maior propósito é manifestar Cristo aonde você está. Tá bom? Um beijo, um queijo e até amanhã.